Olha, estamos recebendo aqui no estúdio do Máxima Notícias o vereador Cassiano Ucker, do União Brasil, que é médico também, né? E que por conta disso até vou aproveitar a sua presença. Bom dia, vereador, tudo certo? Bom dia, Enio, bom dia, Jean, bom dia aí a todas as pessoas que estão acompanhando a Máxima FM. Ô, vereador, ó, a gente acabou de receber, eu vou aproveitar a presença do senhor na condição de médico aqui, né? Porque a gente acabou de receber uma queixa de um ouvinte, ele preferiu não se identificar. Ele disse que ele participou de uma corrida, como ele não se identificou, não vou falar qual é a corrida, para não, vai que não se confirma essa informação, né? E ele participou dessa corrida com os filhos, disse que tinha centenas de pessoas participando, e ele estava com os 2 filhos, disse que ficou sentado no chão durante um período, e após alguns dias os filhos sentiram um grande desconforto e ao procurar ajuda médica no hospital infantil eles foram informados que o filho pegou sarna e segundo ele, ele relata que o remédio ivermectina não está disponível inclusive no postinho, segundo ele. E que buscando mais a fundo ele constatou que outras pessoas também pegaram sarna. Doutor, ele disse que já fez a denúncia na prefeitura e na ouvidoria. A sarna é assim tão contagiosa que até compartilhar um ambiente de uma competição pode ser que se alastre dessa forma, doutor? Então, Enio, a sarna, na verdade, ela é uma doença contagiosa, sim, né? Ela é causada por um ácaro que ele reside depois sobre a pele e ele se alimenta da nossa camada de peles de células mortas, né? Então, ele precisa desse material para continuar se alimentando, sobrevivendo, se reproduzindo. Então, ambientes que têm um aglomero de pessoas, onde as pessoas ficam muito tempo em contato ou também têm um contato com alguma roupa contaminada, alguma coberta, algum produto que tenha tido contato com o ácaro da sarna, pode transmitir sim. Vale lembrar que esse contato com uma roupa contaminada, um cobertor, uma coisa assim, ele tem que ser feito num curto espaço de tempo. Porque a gente preconiza ali que se essa roupa ficar fechada por um período de uns 2 dias, 2, 3 dias, a tendência desse ácaro é morrer. E daí ele já não transmite mais. Então, se teve aí esse processo de contaminação, provavelmente foi alguém que tinha a doença naquele momento e teve um contato próximo, ou teve um contato com aquele ambiente a um curto espaço de tempo, um período menor do que 2 dias, para poder daí tá transmitindo. Mas é uma doença contagiosa, uma doença que, inclusive, a gente orienta nas famílias que foram contaminadas a cuidar da roupa de cama, a trocar a roupa de cama, os cobertores que a gente não lava todo dia, né? Botar dentro de um saco de lixo, deixar fechado por 2, 3 dias para que esse ácaro morra e não contamine novamente. Porque senão a gente toma o remédio, mata aquele que teve o contato com o remédio, mas se ele fica numa roupa parada, se fica em contato com outra pessoa, pode transmitir novamente, pode reinfectar as pessoas. Muito bem, hoje a sorte está ao nosso lado, né? Hoje chegou essa queixa do ouvinte, nós estamos aqui com o doutor Cassiano Ucker, que por acaso também é médico e gentilmente atendeu o nosso pedido para responder essa pessoa que não quis se identificar. A falta de ivermectina, o senhor sabe se é fato? Eu até vou dar uma conferida, porque como a ivermectina não é um remédio que a gente usa corriqueiramente, então a gente não escuta muitas queixas da falta dela no nosso gabinete. A gente escuta mais falta de medicação para pressão, medicação para diabetes, então às vezes a gente escuta aí algumas queixas. Da ivermectina, por não ser tão utilizada assim, a gente não escuta tanto, mas a gente vai dar uma olhadinha e em faltando, a gente cobra assim da prefeitura, porque é uma medicação aí necessária para o controle, tanto de algumas ectoparasitoses, por exemplo a sarna, por exemplo a escabiose, escabiose e sarna é a mesma, desculpa, com a pediculose, que é o piolho, né? Ou também para o tratamento de algumas endoparasitoses e algumas verminoses intestinais, ela também é utilizada. Doutor, vamos falar agora um pouquinho de política, né, doutor? Mas também ainda na área da saúde.
Nós tivemos 4 mortes confirmadas por conta da dengue em Joinville. Eu não sei se esse número é preciso. O 3 em Joinville e 1 em Araquari, no Itinga, né? Isso, e tem casos sob investigação, é isso? Exatamente, Enio. Então, assim, confirmado mesmo pela vigilância de Joinville, nós tivemos 3 casos de óbito já em 2024 pela questão da dengue, e nós tivemos um caso em Araquari. A DIV estadual, ou seja, a Secretaria Estadual, ela ainda não computou esses dados porque eles não terminaram as investigações deles também. Mas esses dados são fornecidos pelas prefeituras, tanto a Prefeitura de Araquari quanto a Prefeitura de Joinville já confirmaram os seus casos pela questão da dengue. O senhor classificaria as ações do Poder Público Municipal, né, como eficientes no combate à dengue em Joinville? O senhor acha que poderia ser feito mais? Como que o senhor avalia essa questão? As ações do poder público aqui em Joinville têm nos trazido muita preocupação, sabe? Se nós fôssemos fazer aí um comparativo, e nós estamos fazendo alguns comparativos em relação a 2023, que já foi um ano extremamente ruim para Joinville em relação à dengue, né? Nós tivemos mais de 44 mil casos, nós tivemos 39 mortes, fomos a cidade no país que mais mortes teve. E se nós compararmos com 2024, esse número é mais alarmante, porque em janeiro de 2023 nós tivemos aí 56 casos confirmados de dengue aqui em Joinville. Em 2024, nesse mesmo período, nós já passamos de 600 casos. Então, nós multiplicamos por 10 a quantidade de casos positivos que a gente está falando. A gente não está falando dos notificados, estamos falando dos casos positivos. Se essa proporção seguir o que foi em 2023, nós praticamente teremos toda a cidade contaminada, porque 44 mil casos no ano passado, vezes 10, dá 440 mil pessoas, né? Então é um número que é extremamente preocupante. E isso precisa que a prefeitura tome algumas medidas. Por exemplo, o controle ambiental. No ano passado, por várias vezes, nós chamamos as equipes da prefeitura lá na Câmara de Vereadores e cobramos deles o que estava sendo feito. No final do ano passado, o Ministério da Saúde reconheceu a situação de Joinville e até instituiu aí uma nova ferramenta, né? Um novo método aí para a gente combater a dengue aqui em Joinville, que é o método Volbac, que a prefeitura faz a propaganda, que vem utilizando e que é um método promissor, mas não é um método a curto prazo. Doutor, recentemente o governo federal informou que adquiriu vacinas contra a dengue e parece que o norte de Santa Catarina foi justamente escolhido, não é por nenhuma ação política extraordinária, justamente pela preocupação com o número excessivo de casos, de mortes e do avanço da doença em Joinville. Essa vacina que chega, que parece que vai vacinar os adolescentes, não me lembro exatamente qual idade, de que forma ela pode contribuir para conter esse avanço da doença aqui em Joinville? A vacina, muito bem lembrado, é uma outra estratégia que o Ministério da Saúde vem adotando para o controle da dengue. Essa vacina ela já foi testada, ela já é utilizada, ela é de um grande laboratório japonês que trouxe para o Brasil esse esquema vacinal. E ele é muito promissor no sentido também de prevenir a infecção pelo vírus da dengue, visto que é uma vacina que tem as 4 cepas de vírus mais comuns, o vírus tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, então ela tem uma perspectiva. Só que, vamos lembrar novamente, como é que funcionam as vacinas? As vacinas, elas são o vírus ali atenuado, né, no caso dessa vacina, então não é um vírus morto, é um vírus atenuado. Ele é inoculado no organismo, o corpo vai produzir os seus anticorpos e ele vai ficar resistente à dengue. Esse é o mecanismo dessa vacina. Isso também leva tempo, certo? Qual que é o outro problema que a gente tem? O nosso país recebeu em torno de 6 milhões de doses. Essa vacina ela é feita com uma dose e um reforço depois de 2 meses. Então a gente vai conseguir vacinar aí umas 3 milhões de pessoas. É um número bom, mas do ponto de vista de saúde pública é um número pequeno, certo? E aí o Ministério da Saúde, de uma forma assertiva, ele procurou as cidades que mais tiveram problemas, que mais tiveram infecção pelo vírus da dengue, e Joinville, pelos números do ano passado, que não são números para a gente se glorificar, né? Mas, devido à situação, acabou entrando nesse processo. Nós até tínhamos uma ação política para pedir Joinville
que Joinville fosse incluído. Mas nem precisou, porque o próprio Ministério já avaliou a questão ali de necessidade mesmo e vai estar introduzindo. Como a gente falou, eles vão começar pelos adolescentes, porque foi um público que no ano passado teve uma alta taxa de internação, mas esse público não é todo o público que é afetado da dengue. A dengue afeta desde as crianças pequenas até os idosos, em graus de complexidade variados. Doutor, a dengue, o pessoal está meio normalizando a dengue, mas a dengue mata, né? Uma doença que gera grande risco para as pessoas, né? O pessoal está tomando os cuidados, o senhor que está circulando aí pela cidade e recebendo pacientes no seu consultório diariamente? Então Enio, a questão da dengue começou a ficar comum nós falarmos da dengue. Até alguns anos, Santa Catarina era o único estado na federação, o único estado do Brasil que não tinha nenhum caso de dengue registrado. Nós até tínhamos mapas epidemiológicos que tinham casos no Paraná, pulava Santa Catarina e tinha casos no Rio Grande do Sul. Por algum motivo, Santa Catarina ficou protegida durante um bom tempo. Agora, a gente tem falado muito da dengue porque aqui virou uma epidemia. A gente tem vários casos da dengue. E qual que é o problema? O problema é que a dengue é uma doença grave. Quem está nos escutando que já pegou dengue sabe que é uma doença que causa bastante sofrimento em relação à febre, bastante sofrimento em relação à dor, e é uma doença que leva a óbito. Nós já tivemos, como nós falamos há pouco, aqui em Joinville, esse ano, 3 casos de óbitos por dengue. Nas estatísticas, eu não sei porquê, está sendo divulgado que mas os pacientes tinham comorbidades. Eles podem ter comorbidades, várias pessoas têm comorbidades. O que são comorbidades? São outras doenças. Hipertensão é comorbidade, diabetes é comorbidade, mas esses pacientes faleceram por dengue. Então a gente fica até um pouco triste com essas informações quando sai, morreu, mas tinha comorbidade. Tipo, para tentar minimizar exatamente. a importância. Não funciona assim. São pessoas, são famílias, são desde pacientes jovens. Esse ano foram mais idosos que faleceram ainda, mas ano passado nós tivemos pacientes jovens falecendo. E o fato de ter comorbidade ou não só serve para a gente, do ponto de vista de estatística, fazer planejamentos buscando dar atenção às pessoas que têm comorbidades. Mas não que isso menospreze uma morte ou não. Não, as pessoas estão falecendo por dengue. Então a gente tem que ter atenção a essa doença para não causar o sofrimento e principalmente para evitar os óbitos. Estamos aqui com o vereador Cassiano Ucker. Vereador, o senhor está no União e vai tentar a reeleição? Então, hoje nós continuamos no União, né? União, um partido que nos aceitou, vamos dizer assim, de braços abertos. Nós fizemos uma mudança de partido aí há uns 2 anos. E nós estamos lá. E estamos, a princípio, Enio, como pré-candidato a prefeito de Joinville, né? Nós vemos ali que existem, principalmente na área da saúde, uma necessidade de aprimoramento por parte do Poder Executivo e desde a nossa entrada na política sempre foi com um foco mais voltado à saúde e trazer soluções possíveis. Dentro da Câmara de Vereadores a gente trouxe várias sugestões para o Executivo, trouxe várias alternativas em relação inicialmente ao Covid, quando nós pegamos aí a pandemia, depois em relação à dengue, em relação às estruturas de saúde aqui no município de Joinville, né, as dificuldades que os postos de saúde têm, dificuldade que o Hospital São José tem. Então, mas por mais que a gente traga sugestões, a gente vê que é muito pouco contemplado por parte do Poder Executivo. Então, atualmente nós estamos ainda como pré-candidato, ao Executivo, né? Então, a prefeito, para trazer mais esse enfoque aí relacionados à saúde. Agora, o senhor talvez seja o único médico na Câmara de Vereadores entre os parlamentares, é isso, né? Isso. O que o senhor acredita, como é que o senhor avalia o desempenho da Secretaria de Saúde de Joinville ao longo desses 4 anos? O senhor já fiscalizava na condição de médico, né? O senhor naturalmente monitorava isso porque faz parte da sua rotina de trabalho. Mas agora, podendo cavar um pouco mais a fundo na condição de vereador, como é que o senhor avalia o desempenho da Secretaria de Saúde nesses 3 anos aí? A saúde não é uma pasta fácil de se gerir, né? A gente tem que ser muito honesto, porque é uma pasta que muitos governos veem aí como um gasto, veem como
um problema, mas na verdade a saúde ela tem que ser vista como um investimento. Eu sempre digo que as pessoas que estão com saúde, que gozam de boa saúde, elas vão trabalhar, elas vão produzir e elas vão trazer, inclusive, recursos para a própria estrutura pública, para o próprio Estado, na forma de impostos, na forma de consumo, na forma de girar a economia. Então, é uma pasta polêmica. Quando a gente entrou nesse processo, a gente já entrou pela observação como médico da estrutura pública e das dificuldades que a gente vinha observando que os pacientes tinham passado. Numa época que era muito fácil a gente encaminhar o paciente, era muito fácil você solicitar exames e os pacientes realizavam esses exames e iam aos especialistas fazer os tratamentos. A partir de um determinado momento, essa dificuldade começou a aparecer e hoje a gente tem uma dificuldade muito grande na questão de encaminhamentos. As pessoas aqui que estão nos escutando sabem o que eu estou falando, no sentido que vão no posto de saúde, é difícil para o médico conseguir encaminhar, é difícil de conseguir a consulta com o especialista, é difícil conseguir de realizar os exames e as cirurgias também. Então essa dificuldade ela vem aumentando ano a ano, as filas vêm aumentando ano a ano e as pessoas acabam padecendo e sofrendo mesmo com problemas de saúde. O que precisa ser feito? Precisa ser feito uma gestão focada na resolutividade, ou seja, as pessoas elas têm que ter o seu problema de saúde, elas precisam ser atendidas, elas precisam fazer os exames e elas precisam ter a sua patologia ou curada ou controlada, porque daí essa pessoa, entre aspas, ela sai da fila, ela já teve o seu problema resolvido e ela vai seguir a sua vida normal. Hoje a gente só tem as pessoas entrando, mas a quantidade de pessoas que saem dessa fila é muito pequena e isso inchou o sistema. Para arrumar isso agora, a gente precisa de uma organização, que a gente ainda está vendo a Prefeitura de Joinville ratear muito nesse processo, de promover mais linhas de atendimento, mais frentes de trabalho para zerar esse processo e aí sim, com as estratégias de saúde da família, com as estratégias da atenção primária, trabalhar a prevenção para que as pessoas tenham mais qualidade de vida. Doutor, para encerrar, o senhor é presidente da comissão processante que avalia aquele caso do Mauricinho Soares, que está preso, e ele pode vir a ser excluído, né, expulso da Câmara de Vereadores. Como é que está a situação do vereador? Então, o vereador Mauricinho, ele tem dentro da Câmara de Vereadores 3 situações correndo. Uma é uma situação dentro da Comissão de Ética, que foi aberta em decorrência daquela situação sobre a apreensão de uma arma que não estava registrada no nome dele, no domicílio dele. Então essa é uma situação que ela está correndo dentro da Câmara de Vereadores. Dentro da Comissão de Ética foi aberta pelo vereador Diego Machado, a denúncia acatada pelos vereadores e ela está dentro da Comissão de Ética lá. É uma comissão que ela tem uma penalidade que pode ser até a suspensão por alguns meses do exercício parlamentar. Mas ela não é uma comissão que ela tem o poder de cassar o mandato, por exemplo. Uma outra situação ocorreu no final do ano passado, quando, devido a uma cláusula no nosso regimento, que diz que quando o vereador está impedido de exercer as suas atividades por uma questão de privação de liberdade, no caso da prisão, ele perderia a sua remuneração enquanto não pudesse estar ali comparecendo às atividades na Câmara de Vereadores. Os vereadores também entenderam que, em decorrência da prisão, ele não pode estar exercendo sua atividade e, portanto, não teria direito à remuneração, ao salário que o vereador recebe todo mês. Então ele também foi afastado nesse processo e aí nesse caso é chamado o suplente dele para que a Câmara não fique com um vereador a menos. Foi o vereador Pelé, que foi chamado no final do ano passado e durante esse ano ele está exercendo as atividades enquanto o vereador Mauricinho estiver privado de liberdade. Se o vereador sair, por exemplo, amanhã do presídio, ele volta às suas atividades no lugar do vereador Pelé. E a terceira situação foi essa que você comentou, Enio, que é a comissão processante. Foi uma comissão que também foi aberta na Câmara de Vereadores. Essa comissão, sim, ela vai avaliar as situações, se houve aí uma quebra de decoro, de comportamento do vereador em descumpritura, ou seja, fora do que se espera do comportamento de um vereador, e essa comissão pode culminar com a cassação do mandato do Mauricinho. Como é que anda essa comissão?
Na comissão a gente já escutou o depoente, que foi o vereador Diego Machado, né? Ele foi escutado na comissão explicando as razões de por que ele considerou que o vereador Mauricinho teve aí uma quebra de decoro, teve teve as situações que geraram essa interpretação da quebra de decoro. E agora a Câmara de Vereadores aguarda o posicionamento de uma das testemunhas da defesa, que é o nosso deputado federal, o Carlos Chiodini, aqui de Jaraguá do Sul, para ele fornecer uma data à comissão para que seja feita a oitiva das testemunhas de defesa. Então, dentro da defesa do Mauricinho, ele apontou 7 pessoas que ele gostaria que fossem lá falar sobre esse processo para a comissão processante. Então, como o deputado ele tem uma prerrogativa pela questão do cargo em que ele está embutido, então a comissão ela solicitou ao deputado que forneça uma data para que seja feita essa oitiva. Então nós estamos aguardando essa data. O gabinete dele já foi notificado oficialmente pela comissão para postar essa data para a gente e a gente possa daí dar continuidade ao processo da comissão processante. Vale lembrar que a comissão processante tem prazo, Enio, né? Então nós temos aí até o comecinho de março para resolver todo esse trâmite da comissão processante. Muito bem, quero agradecer muito ao vereador Cassiano Ucker. Volte sempre, vereador. Muito obrigado, Enio. Obrigado aí pela oportunidade de a gente estar conversando um pouquinho, de trazer aí uma das nossas pautas, né, uma das nossas preocupações, que é a dengue aqui no município de Joinville. E a gente tem aí utilizado as redes sociais, utilizado os meios de comunicação, pedindo para que as pessoas tenham atenção a esse tema, que prestem atenção nos seus terrenos, nas suas casas e que nos ajudem a cobrar do Executivo ações efetivas para o combate à dengue. Fumacê, repelente, maior número de fiscais da prefeitura para poder fiscalizar as áreas públicas, as áreas coletivas em relação aos criadores de mosquito, porque só com esse trabalho que a gente vai ter a um curto espaço de tempo um melhor controle dessa doença grave que provoca sofrimento e provoca morte. Forte abraço, um bom dia a todos aí.